Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre o gênero texto dissertativo argumentativo, que é algo bastante importante para vocês, que eu acredito que vocês tenham bastante interesse por ser o gênero textual cobrado nas provas de redação dos vestibulares principais e até mesmo de outros concursos, né? Mas não só é importante vocês estudarem esse gênero textual para saber como construir um texto dissertativo argumentativo, porque vocês precisam fazer essa produção nas provas de vestibulares, mas também porque as provas de linguagens, né, as partes de português das provas de vestibulares costumam cobrar, a partir desses textos, questões de interpretação de textos, questões que trabalhem com a argumentação, que exijam de vocês o conhecimento desse gênero textual. Então, na aula de hoje, a gente vai se concentrar justamente nessas questões que estão trabalhando com a interpretação desses textos dissertativos argumentativos. É claro que ela é importante, é uma aula importante porque vai ajudar também a vocês relembrarem alguns conceitos desse texto e isso pode interferir na melhora da sua produção textual, mas acima de tudo, ajudar vocês a acertarem essas questões que trabalhem com esse gênero textual nas provas de linguagens, ok? Então, para começar, a gente tem aí o texto Controle de Armas. E antes de eu ler o texto com vocês, eu quero ler a pergunta e as opções de resposta que a gente tem para que depois a gente faça uma leitura do texto mais filtrada, né? Já buscando justamente aquilo que a questão quer da gente. Então, vamos lá. A primeira questão que a gente tem aí diz o seguinte: o texto apresenta elementos suficientes para afirmar que o porte de armas é suficiente para garantir a segurança dos cidadãos. Isso é algo que não parece viável, independente de ler o texto, né? Não é dando porte de armas para as pessoas que a gente vai ter uma sociedade segura. Seria muito resumitivo falar isso. O porte de armas propicia crimes por impulso, muitas vezes por motivos fúteis. Isso é algo que já parece fazer mais sentido, independente da leitura do texto. O porte de armas está dissociado do narcotráfico e do crime organizado. Isso não faz tanto sentido, né? Porque a gente sabe que no Brasil o porte de armas tem sim associação com o crime organizado e o tráfico. E o porte de armas é um assunto controverso, por isso fora da alçada da Polícia Federal. Ou seja, o porte de armas não pode ser decidido pela Polícia Federal. Isso também não parece fazer muito sentido. Então vamos ver lá no texto o que diz para ter certeza de que a letra B é realmente a mais coerente. Controle de armas. Bastante controverso, o tema do controle da posse de armas em mãos de civis vem sendo objeto de acalorados debates, enquanto assiste-se a uma escalada dos índices de violência no país. Diante dos números assustadores da criminalidade e da atmosfera de medo que envolve as grandes cidades, há argumentos para ambos os lados. Os adeptos do porte de arma afirmam que os órgãos responsáveis não são capazes de garantir a segurança dos cidadãos, o que justificaria o direito de que eles circulassem armados para a autodefesa. De outro lado, a quantidade e o perfil dos homicídios, são 45 mil por ano cometidos com armas de fogo, sugerem que civis armados contribuem para o agravamento do quadro de violência. A arma, que serviria como elemento de defesa, acaba propiciando crimes por impulso, muitas vezes sem motivos fúteis. Muitas vezes com motivos fúteis. É justamente isso que fala aqui na letra B, né? Então, a gente já tem a confirmação de que essa opção está correta a partir da leitura desse trecho do texto. Mas vamos dar continuidade, só para finalizar, né, o raciocínio. A ideia de que uma pessoa comum teria melhores condições de resistir, por exemplo, a um assalto buscando auxílio em uma arma de fogo tem sido desmentida pela realidade. Em situações desse gênero, registra-se com frequência o ferimento ou mesmo a morte do cidadão envolvido, que acaba tendo a sua arma roubada pelos criminosos. Nesse contexto, é justificável apoiar medidas que promovam a proibição do porte e a imposição de fortes restrições à comercialização de armas de fogo. Podem-se admitir exceções, como sua posse em residências ou seu porte em condições excepcionais, como autorização judicial. A sinalização legal, contudo, deveria ser no sentido de reduzir drasticamente a circulação de armas de fogo em mãos de civis. Obviamente, tal decisão, embora possa contribuir, não seria suficiente para enfrentar o problema da violência. Os organismos de segurança, notadamente a Polícia Federal, precisam travar um combate sem tréguas ao contrabando de armas. Da mesma forma, o país espera
ações decididas no sentido de modernizar as polícias, de melhor aparelhá-las e de torná-las menos suscetíveis aos atrativos da corrupção. É também indispensável que o poder público use os instrumentos à sua disposição para coibir o narcotráfico e o crime organizado, cujos tentáculos estendem-se perigosamente pela sociedade. Por fim, mas não menos importante, a dimensão econômico-social que envolve o problema da criminalidade, a começar pela imperiosa necessidade de geração de postos de trabalho. Ações voltadas para a criação de melhores condições de vida nas periferias das grandes cidades, com maior presença do Estado, não apenas de forma repressiva, mas constitutiva da cidadania, são mais do que desejáveis, necessárias. Reduzir desigualdades, oferecer alternativas aos jovens, promover a educação, o lazer, a cultura, a assistência social, são investimentos básicos sem os quais o atual quadro desalentador da segurança pública somente tenderá a se perpetuar. Então a gente percebe que esse texto é argumentativo porque existe um posicionamento, uma defesa de um ponto de vista acerca de um tema, que é o porte de armas, e aí nos parágrafos iniciais o autor coloca esse posicionamento e os seus argumentos, né, os motivos, as causas que o levam a ter esse posicionamento, e ele termina trazendo aí informações, ideias que possam ser sugestões do que ser feito para que essa situação mude, melhore, ok? Então, vamos para a próxima questão. Assinale a afirmação mais adequada a respeito da estrutura do texto. Letra A. Somente o terceiro parágrafo se desenvolve a partir da causa para o efeito. O terceiro e o quarto parágrafo se desenvolvem a partir da causa para o efeito. Apenas o quarto parágrafo se desenvolve a partir da causa para o efeito. Embora as presentes no terceiro e quarto parágrafos, a causa e o efeito não guardam entre si uma relação de precedência. Então, essa questão se centraliza lá no terceiro e no quarto parágrafo, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Começa aí de outro lado, a quantidade e o perfil dos homicídios são 45 mil por ano, cometidos com arma de fogo, sugerem que civis armados contribuem para o agravamento do quadro de violência e a arma, que serviria como elemento de defesa, acaba propiciando crimes por impulso. E depois a ideia de que uma pessoa comum teria melhores condições de resistir, por exemplo, a um assalto buscando auxílio em uma arma de fogo, tem sido desmentida pela realidade. Em situações desse gênero, registra-se com frequência o ferimento ou mesmo a morte do cidadão envolvido que acaba tendo sua arma roubada. Nos dois parágrafos, a gente tem aí argumentos, a gente tem causas para um posicionamento, né? E a gente tem causa e efeito. O primeiro, a causa é o perfil dos homicídios, né? Quando a gente tem uma arma de fogo, o efeito é o agravamento do quadro da violência, tendo mais crimes sendo cometidos por impulso. E no segundo caso, a gente tem como causa, mais uma vez, o uso da arma de fogo e como consequência, o ferimento ou mesmo a morte do cidadão envolvido. Então, o gabarito seria a letra B, que é que fala que o terceiro e o quarto se desenvolvem a partir da causa para o efeito, ok? Depois, o desenvolvimento do parágrafo, um dos aspectos a serem observados, pode-se fazer de maneiras diversas. No sétimo parágrafo, qual é o recurso predominante? Comparação, enumeração, citação ou contraste? Vamos lá, é o parágrafo que diz, por fim, mas não menos importante, a dimensão econômico-social que envolve o problema da criminalidade. E aí ele fala de ações voltadas para a criação de melhores condições de vida nas periferias das grandes cidades, com maior presença do Estado, não apenas de forma repressiva, reduzir desigualdades e oferecer alternativas. O que ele está fazendo aí, né, através dessas propostas? Ele está trazendo uma comparação, uma enumeração, uma citação ou um contraste? Ele faz aí uma enumeração, né? Mais uma vez o gabarito é letra B. Ele vai enumerando, mencionando, exemplificando várias ações que poderiam ser tomadas a fim de minimizar essa situação problemática. Então, resposta aí, letra B, ok? Vamos para o próximo texto. Antes da gente ler o texto, a gente pode ler a questão, que diz assim: para criticar o comportamento da nova geração, o autor utiliza na construção do texto uma estratégia que demonstra o seu distanciamento em relação ao misticismo e ao irracionalismo. Vamos ver lá quais são as opções de resposta.
Pode-se afirmar que essa estratégia se constrói fundamentalmente a partir do seguinte dado fornecido pelo texto: crítica à insensibilidade dos governantes, constatação da crendice das pessoas, vivência profissional do autor, avanço do ensino da ciência. Qual desses pontos nos permite afirmar, permite construir a ideia de que o autor utiliza uma estratégia que demonstra o seu distanciamento em relação ao misticismo e ao irracionalismo. Ou seja, ele não é irracional e ele não está se apegando a algo místico, né? Algo comprovado, é algo que está baseado aí em estudos, enfim. Vamos ver o que diz o texto. Em defesa da razão. É um texto longo, tá, gente? Paciência aí pra gente ler com calma. Estou chegando aos 70 anos. Minha geração assistiu a mais evoluções científicas, tecnológicas e sociais do que todas as gerações anteriores. Com essa experiência de vida, preocupa-me o que estamos deixando para os nossos netos. Um mundo onde as pessoas desconfiam dos cientistas e se entregam às crendices. Então ele já está criticando aí essa visão de mundo que acredita mais nas crendices, nas conversas populares, digamos assim, do que na ciência, ok? Com essa experiência de vida... Um mundo de violência, injustiça e desencanto que abre espaço para a exploração do desespero da população. Durante décadas, lutei desesperadamente para trazer racionalidade às gerações que me sucederam, acreditando na ciência e em suas conquistas. A caminhada do homem na Lua, as fotos dos planetas distantes, os computadores, a televisão direta dos satélites, as vacinas que eliminaram da face da Terra a varíola e a poliomielite, os remédios desenhados em computadores que curam o câncer quando detectado a tempo, os transplantes de coração e rins, a biotecnologia gerando plantas mais resistentes e mais produtivas que liquidaram a profecia de Malthus, afastando o perigo da fome universal. E apesar disso, o que acolhemos? Uma geração de crédulos sem capacidade crítica. Até mesmo as pessoas que seguiram carreira tecnocientífica não entendem a racionalidade da ciência. Consomem toneladas de pseudomedicamentos sem nenhum efeito positivo para o organismo, engolem comprimidos de vitaminas que serão eliminados na urina, consomem extratos de plantas com substâncias tóxicas e abandonam o tratamento médico, gastam fortunas com diferentes marcas de shampoo que contêm sempre o mesmo detergente, mas anunciam alimentos para os cabelos, quando estes recebem nutrientes diretamente do sangue que irriga suas raízes. Aos que untam o rosto com colágeno, geleia de mocotó e ovos e acham que estão rejuvenescendo. Fui professor de colégio de faculdade de medicina, fiz pesquisas, formei uma dúzia de discípulos que hoje pesquisam, são professores universitários e já criaram meia sentença de meus netos intelectuais. Na universidade, desenvolvi um novo modelo de ensino médio, revolucionei o ensino das ciências nas escolas e improvisei na televisão o primeiro programa de ensino de ciência. Produzimos novos livros substituindo totalmente o conteúdo do ensino. Por tudo isso, fico pasmado ao ver que às portas do ano 2000 as pessoas leem horóscopos sem jamais comparar as previsões da véspera com o que realmente aconteceu. Desconfiam dos cientistas, mas acreditam nas cartomantes, que preveem o óbvio. Formamos uma geração de pseudo-educados que querem ser enganados nas farmácias pelos curandeiros que enfiam agulhas em seus pés e manipulam sua coluna, pelos ufologistas que veem extraterrestres chegar e sair sem ser detectados pelos radares, uma geração que se deixa levar por benzendeiros e charlatões com suas poções, por anúncios de sonestos na televisão e por pregadores a quem entregam parte do salário. Saem as descobertas e as experiências científicas e entram os duendes, anjos e bruxos. Mas nem tudo está perdido. Ainda há... Ai, fiz besteira de novo. Já vou lá.
que encontre motivação para se guiar pelo racionalismo e pela ciência e para mudar. E há muito o que fazer. É preciso combater o irracionalismo e as mistificações, onde quer que eles se manifestem, na televisão, nos locais de trabalho, nas faculdades. Podemos começar pela educação. Hoje as pessoas passam 1/3 da vida nas salas de aula sem aprender e ninguém se importa. Criamos robôs que nos permitem ter uma produção cada vez maior de bens, mas ficamos prisioneiros de uma sociedade cada vez menos justa. Numa sociedade em que a ciência expandiu a longevidade do homem, não oferecemos à maioria da população segurança física, nem acesso ao que a medicina moderna pode oferecer, nem mesmo a garantia de teto e comida. Enfim, criamos um campo propício para a proliferação dos enganadores. Está na hora de quebrar a insensibilidade dos governos e das lideranças para tentar corrigir isso. Não será nos entregando a irracionalidade que sairemos desse buraco e construiremos um futuro melhor para os nossos netos. Então, é um texto cujo argumento se centraliza na crítica a crítica à não valorização da ciência, né? A crítica à não valorização dos estudos, a crítica à conduta social contemporânea de acreditar em uma série de mitos, em uma série de crendices que muitas vezes não estão embasadas em estudo, em ciência, em comprovações de fato. Então, naquela primeira questão que a gente já havia lido, o autor baseia o seu posicionamento, que é totalmente contra o irracionalismo e o misticismo, em quê? Em que ele se fundamenta? Justamente na sua vivência profissional, né? Quando ele fala que ele tem não sei quantos anos como um professor de universidade, né? Nesse momento do texto aqui, ó. Fui professor de colégio, de faculdade de medicina, fiz pesquisas, formei uma dúzia de discípulos. Então, ele traz a sua longa experiência profissional como algo que comprove que não é necessário, que não se deve, né, acreditar nessas crendices, nesses mitos, porque existem estudos, existem pessoas que se preocupam em pesquisar. Então, desvalorizar a ciência não é adequado. Então, a resposta aí seria a letra C, ok? Depois, o primeiro parágrafo constitui uma das formas clássicas de fazer a introdução de um texto argumentativo, porque contém, resumidamente, elementos essenciais ao desenvolvimento das ideias do autor. Tais elementos, no caso desse texto, podem ser definidos como... Então, vamos lá no primeiro parágrafo do texto, ver o que ele faz, né? Se ele traz uma declaração de natureza subjetiva e uma enumeração dos subtemas, um registro de testemunho histórico e uma exemplificação do problema, um questionamento de conceito pré-estabelecido e uma delimitação do tema, ou uma afirmação da autoridade do enunciador e a apresentação do problema. Isso lá no primeiro parágrafo do texto. Estou chegando aos 70 anos. Minha geração assistiu a mais revoluções científicas, tecnológicas e sociais do que todas as gerações anteriores. Com essa experiência de vida, preocupa-me o que estamos deixando para os nossos netos. E aí depois ele fala sobre o mundo de violência, blá blá blá, e desencanto que abre espaço para a exploração do desespero da população. Então a gente tem aí, primeiro, a autoridade, a propriedade em falar, quando ele diz que tem 70 anos, que ele é uma pessoa experiente, né? E depois a apresentação do problema, que é esse mundo preocupante que se deixa para as gerações futuras. Então, o gabarito aqui é letra D, ok? Depois, no penúltimo parágrafo, ele fala: é preciso combater... os períodos não se iniciam por conectivos ou palavras de ligação. No entanto, é possível perceber que existe uma unidade como parte de um mesmo parágrafo. A unidade interna do parágrafo é dada por uma relação de sentido entre suas partes. Tal relação pode ser identificada porque cada período assume a função de representar um desenvolvimento da ideia e há muito o que fazer, construir uma exemplificação da ideia, mas nem tudo está perdido, contestar a generalização da ideia, podemos começar pela educação, apresentar uma negação da ideia, é preciso combater o irracionalismo. Todas essas questões, né, tudo isso que está sendo dito aí, é a respeito lá do último parágrafo do texto. Então, vamos mais uma vez voltar aqui. Enfim, criamos um campo propício... penúltimo, perdão, gente.
Mas nem tudo está perdido. Ainda há quem encontre motivação para se guiar pelo racionalismo e pela ciência e para mudar. E há muito o que fazer. É preciso combater o irracionalismo, e aí ele começa com esse é preciso combater, que é justamente para onde a questão está chamando a nossa atenção. Então, se a gente reparar, o que ele está fazendo é continuar essa ideia anterior, né? Desenvolver o que é esse muito que se tem a fazer. Então, o gabarito seria... letra A, né? Representar o desenvolvimento da ideia de que ainda há muito o que fazer. Ok? Depois, vamos aí para a próxima questão. Temos mais um textinho. A questão diz o seguinte: o artigo apresenta uma reflexão sobre a revolução da informação, que, assim como a revolução industrial, provocou impactos significativos nas sociedades contemporâneas. Ao tratar da revolução da informação, o autor enfatiza que o comércio eletrônico é um dos canais mais importantes dessa revolução. Parece viável. O computador desenvolve na criança uma inteligência maior do que a dos pais. Não necessariamente. O aumento no número de empregos via internet é uma realidade atualmente. Poderia ser possível. O colapso educacional é fruto de uma incongruência no ensino do século XX. Talvez. O advento da revolução da informação causará impactos nos próximos 50 anos. Também é pertinente. Vamos ver, então. A única aí que é totalmente descartada é a letra B. Vamos ver, então, nas outras opções, qual é a que realmente está de acordo com o texto que diz, o título é Além da Revolução da Informação, ok? O impacto da revolução da informação está apenas começando, mas a força motriz desse impacto não é a informática, a inteligência artificial, o efeito dos computadores sobre a tomada de decisões ou a elaboração de políticas ou de estratégias. É algo que praticamente ninguém previu, nem mesmo se falava há 10 ou 15 anos. O comércio eletrônico, o aparecimento explosivo da internet como um canal importante, talvez principal, de distribuição mundial de produtos, serviços e, surpreendentemente, de empregos de nível geracional. Então, aqui ele enfatiza, né, o comércio eletrônico. O impacto, porém, parei aqui, né? Essa nova realidade está modificando, isso aqui eu já tinha lido, profundamente economias, mercados e estruturas setoriais, os produtos e serviços e seu fluxo, a segmentação, os valores e o comportamento dos consumidores, o mercado de trabalho. O impacto, porém, pode ser ainda maior nas sociedades, nas políticas empresariais e, acima de tudo, na maneira como encaramos o mundo e nós mesmos dentro dele. O impacto psicológico da revolução da informação, como da revolução industrial, foi enorme, talvez tenha sido mais forte na maneira como as crianças aprendem. Já aos 4 anos... e às vezes até antes, as crianças desenvolvem habilidade de computadores, logo ultrapassando seus pais. Os computadores, ou seja, elas não ficam mais inteligentes do que os pais, né? Elas só têm uma facilidade, um contato mais cedo com essas habilidades. Os computadores são os seus brinquedos e suas ferramentas de aprendizado. Daqui a 50 anos, talvez, concluamos que não houve nenhuma crise educacional no mundo, apenas ocorreu uma incongruência crescente entre a maneira como as escolas do século XX ensinam e a maneira como as crianças do final do século XX aprendiam. Então, ele não acredita que aconteceu uma incongruência, ok? Então, vejam aí, de todas essas opções... qual seria a adequada, né? Para a seguinte pergunta. Ao tratar da revolução da informação, o autor enfatiza que o comércio eletrônico é um dos canais mais importantes da televisão? Sim, né? Ele já fala aqui logo no início. Ele dá ênfase não só nas ideias, mas até usando os recursos gráficos aí, os 2 pontos, que gera essa pausa, né, esse impacto maior da ideia do comércio eletrônico. Então, essa seria a resposta. Depois, próxima questão. Considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão "na verdade", o autor tem como objetivo principal
expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil e suas ideias modernas e civilizadas, trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto, mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza e, por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos, usar a conhecida oposição entre o moderno e o antigo como forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil, apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição a visões pré-concebidas. Só de ler as opções de resposta, a letra E já nos parece bastante possível, digamos assim, porque pensando no senso comum, no nosso uso cotidiano, na verdade é uma expressão que a gente usa justamente quando a gente quer fazer uma contraposição a algo já preconcebido, né? Então eu falo, não, na verdade não é bem assim. E aí eu dou a minha visão, que é provavelmente diferente daquela anteriormente pensada. Mas, se a gente for fazer a questão com calma, né, fazendo aí uma leitura atenta do texto, a gente vai ter a certeza do gabarito. Na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos que juntos falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, tradições, conceitos e olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo e sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam uma profunda comunhão com o ambiente em que vivem, o respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a facilidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias, partilhadas pelos povos indígenas, são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Então é justamente isso, né? Ele faz uma crítica a visões preconceituosas sobre os indígenas e traz aí a sua definição, né? Diz o que é esse povo, fala sobre as suas múltiplas línguas, sobre suas múltiplas características, sobre a sua cultura, como é trazido aqui no início. Então, isso só confirma que o gabarito é realmente letra E. Apresenta informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações em contraposição às visões pré-concebidas, que ele chama no texto de preconceitos. Bom, próxima questão. Na produção de um texto, são feitas escolhas referentes à sua estrutura, o que possibilita inferir o objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, o enunciado lugar de mulher também é na oficina corrobora o objetivo textual de demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea, defender a participação da mulher na sociedade atual, comparar esse enunciado com outro, lugar de mulher é na cozinha, criticar a presença de mulheres nas oficinas dos cursos da área automotiva, essa não faz sentido nenhum, distorcer o sentido da frase lugar de mulher é na cozinha, aí também não parece fazer sentido. Vamos ver lá o texto rapidinho. Lugar de mulher também é na oficina. Pelo menos nas oficinas dos cursos da área automotiva fornecidos pela Prefeitura, a presença feminina tem aumentado ano a ano. De 5 mulheres matriculadas em 2005, a quantidade saltou para 79 alunas inscritas neste ano nos cursos de mecânica automotiva, eletricidade veicular, injeção eletrônica, repintura e funilaria. A presença feminina nos cursos automotivos da Prefeitura, que são gratuitos, cresceu 1.480% nos últimos 7 anos e tem aumentado ano a ano. Então, vejam aí que ele está trazendo essa nova posição da mulher, né? Está adicionando, ele fala lugar de mulher também ele está adicionando mais um lugar de mulher na sociedade, que seriam aí esses cursos automotivos. Por isso, o gabarito é justamente a letra A, né? Demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Ela não tem mais aquele lugar pré-concebido do senso comum, limitado, né? Ela está atingindo novos espaços, está chegando a novos espaços e isso demonstra uma mudança da situação das mulheres na sociedade contemporânea, ok? Próxima questão. Ao abordar a questão do tabagismo,
Os textos 1 e 2 procuram demonstrar que a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. Essa não faz muito sentido. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. Também não adianta conscientizar os fumantes passivos, né? Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante, portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. Não é responsabilidade do fumante passivo, né? Não adianta nada ele fazer a sua parte e o fumante ativo não fazer a sua parte. Então, indo lá para a questão, vamos ver o texto. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. A fumaça dos cigarros fumados. Até hoje, discutem-se muitos efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa, quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. Então, esse texto, na verdade, está chamando a atenção sobre como que o fumo passivo é prejudicial, né? Vindo só atrás do fumo ativo e do uso de álcool como causa de morte. Agora, ele não traz, por exemplo, dados, né, do que a letra A fala sobre quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente, ele não traz esse tipo de informação. E o segundo texto, ele tem essa imagem aí que mostra uma pessoa fumando, quanto que isso está sendo prejudicial a outra que é fumante passivo ali na situação. Então, o gabarito seria a letra D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos a doenças pelo tabagismo. Então, a gente não pode, né, não se deve fumar perto de pessoas que não fumam, porque isso vai acabar sendo prejudicial à saúde delas, como a gente percebe tanto no segundo texto, não verbal, quanto no primeiro texto, que traz essa como uma das principais causas de morte. Bom, gente, então é isso. Esses são alguns exemplos de questões que, inclusive, já apareceram em vestibulares, trabalhando aí com análise e interpretação dos textos, sempre baseada, né, em qual é o argumento, qual é a defesa de ponto de vista que os autores trazem. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Tchau!